Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Ouviremos agora a palavra de Deus. A palavra de Deus. O Senhor diz assim, na sua palavra, na segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, versículos 5 a 7. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Amém. Pode sentar. Dá muita vontade de continuar o texto, mas nós temos muitas coisas para receber nesses versículos. A gente tem que digerir e guardar. E como vocês vão se maravilhar. Porque Deus realmente mostrou a intenção dele, iluminou o que ele estava falando, que muitas coisas não tem nada a ver do literal que está aqui. É muito mais profundo, é muito mais ensino, é muito maravilhoso, e nós temos o privilégio de receber. Nesse texto, Deus, usando o apóstolo Pedro, ele especifica a forma virtuosa como o verdadeiro cristão deve viver, rejeitando e evitando a corrupção do mundo e tomando posse das promessas de Deus. Então é importante que a gente entenda que aqui Deus, ele está falando, que a gente vai ver a confirmação no texto, para eleitos. É como se ele dissesse assim, ó, se você é salvo, se você é eleito, se você é filho, você tem que agir dessa forma. Porque o texto deixa bem claro que as pessoas que ele está fazendo aqui, falando aqui, já tinha algo que é específico e exigido daquele que é eleito, que é salvo. Nós vamos ver isso no texto. Então, ele relaciona as qualidades que o verdadeiro cristão deve ter para que tenha realmente uma vida espiritual santa, produtiva e eficaz, que é uma característica, uma coisa inerente daquele que é salvo, que é verdadeiro cristão. Porque se ele não manifestar isso, uma vida espiritual santa, produtiva, eficaz, ele pode ser crente, ele pode ser religioso, mas cristão salvo, não. 2 Pedro 1,5, ele diz assim, por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento. Vamos ver o que o nosso Pai maravilhoso quer nos ensinar, quer nos falar com isso, né? Na verdade, Deus, através de Pedro, ele enfatiza aqui a nossa parte no processo de salvação. Ele diz a mesma coisa que Paulo disse para os filipenses, em Filipenses 2, 12, 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Você já imaginou? Aqui Pedro, aqui Paulo, falando a mesmíssima coisa, porque ele está falando aqui para pessoas que receberam a fé, para pessoas que Deus reconhece como filho, como salvo. Ora, muito mais agora, vocês devem então desenvolver essa salvação com temor e tremor. Preste atenção,
que o principal ensino que a gente deve ter é de que nós temos que manifestar a nossa salvação. Nós temos que expressar isso na nossa vida, numa vida produtiva, eficaz, santa. Nós vamos ver o que ele quer dizer com associai a fé, isso. Ou seja, você é salvo, você recebeu a fé, então você tem que fazer isso. É muito maravilhoso, porque é uma palavra que fala para nós assim, a gente se sente amado, a gente, ora, Deus está falando comigo de uma forma do que eu devo proceder se eu me sinto salvo, se eu recebi dele o dom da fé. Deus nos deu a promessa. E sem dúvida, pela sua fidelidade, ele cumprirá. Mas espera que nós façamos a nossa parte, que é possível. Ou seja, ele espera que nós hajamos com diligência. Porque é inerente. Olha aqui, 2 Pedro 1,5. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento. Reunindo toda a vossa diligência, faça com zelo, com cuidado, faça com esforço. O reino do céu não é tomado por esforço. A palavra inteira ela se cumpre. É isso aqui que Pedro está dizendo, o que Paulo está dizendo, é a palavra de Deus, em textos diferentes, com palavras diferentes, mas o contexto é o mesmo. A exegese chega a uma conclusão. Deus está falando a mesma coisa para aqueles que são eleitos. Então ele manda, por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, ele está falando com o filho, olha, associe com a vossa fé. O que é que ele está dizendo? Você tem fé? Então, obrigatoriamente, demonstre que você tem fé, associando a essa fé, que depois nós vamos falar mais sobre isso, a essas virtudes. Ele está dizendo que quem tem fé, recebeu o dom da fé, obrigatoriamente, essa fé não fica só. Vem essas virtudes. Porque a fé sem obra é morta. Lá diz Tiago. Então o cara não pode dizer, eu tenho fé, eu sou crente, eu sou cristão, e não produz nada. Pelo contrário, só produz problema. Só traz coisas contrárias àquela fé que ele pronuncia. Quando, na verdade, quem tem a fé, tem o Espírito. Quem tem o Espírito, tem o fruto do Espírito. E ele não está cobrando nada mais aqui do que o fruto do Espírito naqueles que dizem que têm fé. Reunindo toda a vossa diligência. No grego, essa frase significa que quando Deus chama uma pessoa, Ele quer que ela faça todo o esforço possível, não o impossível, para obedecer sem demora o seu chamado divino. Então é importante aqui, quando você trazer daí no estudo, pedir a Deus, porque no contexto, a importância dessa palavra quer dizer isso aqui, reunindo toda a vossa diligência. Lá no grego, ela significa muito mais, significa que Deus está dizendo, olha, todo o seu esforço, tudo que você tem, a sua vida, tudo, você use para associar à sua fé os frutos do Espírito que são inerentes daquele que receberam o dom da fé. Então você veja como é importante o Deus nos iluminar com estudo, porque reunindo toda a vossa diligência, se eu não vou no grego para saber o que é que ele quer dizer com isso, ele quer dizer o máximo do seu esforço. Lá no grego quer dizer isso, é uma frase que a pessoa é chamada, é cobrada a fazer todo o esforço possível. Aí nós temos que trazer para nosso tempo, para nosso contexto, para nós entendermos a ênfase que Deus está dando
com reunindo toda a vossa diligência. É como se nós levássemos o nosso esforço possível e juntássemos ao impossível que Deus fez por nós. O que é difícil das pessoas entenderem é que Deus faz o impossível e nos capacita a fazer o possível. Eu pedi muito a Deus, Senhor, faça a igreja entender. Deus, Ele faz o impossível, ainda nos capacita a fazer o possível. Então, quando Ele diz, reuni a vossa fé, a vossa diligência, Ele já está pedindo para uma pessoa que Ele deu condição. Ele está dizendo só, olha, eu te dei a fé, eu fiz o impossível para você. Você estava morto na depravação total, na degeneração. Eu fiz o impossível. Aí eu te capacitei para você fazer o impossível. Então, se mexa, porque isso aí é possível. Por outra palavra, se a pessoa não consegue fazer esse possível, é porque ele não recebeu o impossível e nem o possível. A conclusão é que é de Deus o querer e o efetuar. Ou seja, se uma pessoa não reúne as suas forças para atender o chamado de Deus, naquilo que é possível, é porque Deus não fez o impossível por ela. É isso aí, né? 2 Pedro 1,5. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento. Deus chegou tendo conhecimento do que Ele me deu. Aí, olha, faça aquilo que você tem que fazer, rapaz. Você está parado por quê? Isso é como você chegar, dar um carro, dar a carteira de motorista, só olha, para você fazer um serviço todo dia. Aí o cara está lá, recebeu tudo, mas ele acha que não tem condição, ou então está enganado, ou então, rapaz, eu já te dei tudo, cara. Está esperando o quê? Vá lá e faça o que eu mandei, vá e volte. Associe ao que eu te dei a tua diligência. Porque eu fiz por você o impossível e te dei capacidade para fazer o possível. Agora, eu não vou fazer por você esse possível. Lá naquela passagem, todos nós sabemos, conhecemos bem. Lázaro morto há 4 dias, né? Quantas vezes já falamos? Mas cabe aqui. Mulher, tira a pedra. Mas, Senhor, já está morto há 4 dias. Mas, mulher, tira. O que é que Jesus estava exigindo dela? Nós sabemos o possível. O possível tirar a pedra é nosso. O impossível ressuscitar um morto de 4 dias é dele. Eu não tenho que estar preocupado com o impossível, não. Eu tenho que fazer a minha parte. Ah, eu não vou porque é muito difícil. Eu estou dizendo, Deus não é possível Deus me salvar. Eu vou no avião, o avião está caindo, morri, me esbagacei, estou morto, não tem jeito. Não, eu digo, Senhor, o Senhor deu do impossível. Se o Senhor quiser, o Senhor me... O que é que eu vou fazer aqui? Vou procurar um paraquedas, vou procurar me esconder aqui, eu vou fazer aqui o que eu posso fazer. Agora, eu creio, se o Senhor quiser, eu sou o único que escapa desse avião. Vocês entenderam? A fé sua, ela move a você fazer coisas e não se entregar. Associe a fé às outras virtudes. Tenha diligência. Creia. Que se Ele te chamou, Ele vai fazer. Por isso mesmo, vós reunindo toda a vossa diligência. Por isso mesmo, nos versículos anteriores, diz isso aqui. Por isso mesmo, como se tudo eu já fiz, te dei fé, tudo. Por isso mesmo agora, vai reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento. Associai. Muito interessante. Por isso que é bom a gente prestar atenção, porque em cada coisa, em cada palavra, eu vi um significado no grego que abriu assim um entendimento dessa palavra, desse texto maravilhoso. Olha aqui. Associai, no grego, o verbo é também acrescentar.
é uma palavra que vem do meio teatral grego, né, em que, naquela época, havia as peças teatrais. O diretor da peça, ele cuidava das pessoas e tudo, e o governo pagava. Quem pagava era o governo. Mas aí tinha um costume, vamos dizer assim, que aqui foi onde Deus tirou para usar Pedro. Porque esse costume era bem conhecido. Diretor, associe a taxa do governo à tua contribuição para o pessoal. Então, o diretor da peça pagava também. Aí é onde vem a palavra, que também é usada, ó, acrescente ao que o governo paga, a sua ajuda também. Esquisito, mas o diretor da peça acrescentava ao que o governo pagava para o povo que fazia o teatro, ele acrescentava algo. A quantia era paga pelo Estado para os artistas da peça. E o diretor era obrigado a associar aquilo, a acrescentar aquilo à parte dele. Então, esse associai, acrescentai, significa que o crente tem uma contribuição importante no desenvolver da sua salvação. Ele fazia toda a peça, ele ensinava, ele dirigia, mas ele era obrigado a acrescentar, a pagar algo. Olha aqui, né, que relação perfeita. Isso aqui é que eu chamo assim de contextualização, exegese dada pelo Espírito Santo de Deus. Aí eu entendi que ele tinha tudo. Então, esse acrescentai significa que eu tenho que acrescentar aquilo que o Deus poderoso fez, eu tenho que acrescentar a minha parte. Olha a Bíblia se confirmando o desenvolver da minha salvação. Isso aqui que eu estou falando, Paulo chamou de desenvolver a salvação. Acrescente, associe a tua fé, isso. Está aqui Pedro dizendo. A palavra de Deus, quando é a palavra de Deus iluminada, você encontra testificação dela na íntegra, sem dúvida, em dezenas de outras palavras. Deus vai lhe lembrando. Mas aí você diz assim, mas a salvação não é toda a obra de Deus? Não é tudo? Mas nós acabamos de falar. É e continua sendo. O que a palavra nos diz é que Deus dá dons espirituais para aqueles que Ele, Deus, elegeu. É como se dissesse assim, para você entender. O pai pega um filho, compra a bicicleta, que ele não tem dinheiro para comprar. Aí ele compra a bicicleta, faz tudo e tal. Aí senta ele, segura aqui atrás, vai meu filho, anda. Aí segura aqui na garupa. Aí, pai, tu está conseguindo. E ele está crente que ele está andando. Deixa que é Deus que está segurando. Mas, para ele ter o prazer da bicicleta, ele tem que crer, ele tem que ter o esforço de sentar, de montar. Aí ele fazer aquele esforço. Não é dele que vem, é de Deus. Mas se ele não fizer, se ele se sentar e dizer, não vou não, pai, eu não vou não, aí ele não anda de bicicleta. É exatamente isso aí. Então, é de Deus o querer e o efetuar. Parece difícil de entender, mas não. Eu estou contribuindo com minha salvação em nada. Em nada. O que Deus está dizendo é que aqueles que estão realmente salvos, é inerente dele a necessidade de fazer a parte possível que Deus deixou para ele. Em várias e várias palavras, na Bíblia Sagrada, a gente vê essa confirmação. Ora, aqueles que não manifestam esses dons, é porque não receberam de Deus. E se não receberam, é porque não foram eleitos por Deus para recebê-los. E através deles, confirmarem sua salvação. Por isso que ele diz, você é salvo? Pois desenvolva a sua salvação. Faça o que é possível, porque Deus te deu a possibilidade de fazer o possível. Pedro é usado por Deus. Ele apresenta uma lista de dons em que a fé é a primeira e o amor a última da relação. Será por acaso
A fé foi a primeira. Por quê? Porque se ninguém receber o dom da fé que salva, ninguém vai fazer nada. Ninguém, se não tiver recebido a fé em Cristo Jesus, ninguém. Por isso que Deus garante aqui que Ele está falando com quem Ele salvou. Ele já está deixando claro que a pessoa tem fé, a pessoa está salva. Aí eles agora acorde, faça a sua parte, com diligência, rapaz, se esforce para associar, para acrescentar à fé os dons que eu dei para você fazer. É a sua parte. Então não é por acaso que ele usou primeiro a fé, por último o amor. Porque nós vamos ver que tem outra razão para isso, muito linda e muito maravilhosa. Essa última aqui nos lembra também Paulo nos Gálatas 5, 6, 22. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Mas o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Não há lei do pecado, não há lei de nada. Ora, se eu recebi o dom da fé, como Deus diz através de Pedro, de Paulo, de vários profetas e apóstolos dele, ele está dizendo muito claro aqui, se você recebeu o dom da fé, você tem o fruto do Espírito. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Ou seja, em Cristo, chegou o judeu circunciso. Tem valor? Não. Chegou o judeu incircunciso. O fato dele ser incircunciso vai contribuir? Não. Porque Cristo acabou com tudo. Então não adianta o judeu dizer, eu sou salvo, eu sou de Deus, porque eu sou circunciso na carne. Não, está aqui. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Mas o quê? Mas a fé que atua pelo amor. A fé atua pelo amor. Que foi o amor de Deus que fez com que Ele nos desse a fé. E pela fé nós também atuamos no amor. Mas o fruto do Espírito é. Aí nós já ouvimos aqui. Então, se eu estou em Cristo, eu vou dar esses frutos. E contra estas coisas não há lei. Não há lei, não há nada que me impeça. Não há nada que me impeça, porque o Espírito de Deus está em mim. O Satanás não tem mais força sobre mim. Ele não vem dizer assim, é um pecado que eu não consigo deixar. Então você não recebeu, meu irmão. Você não recebeu a salvação. Você não recebeu a fé. Porque se tiver recebido, está livre. É só arregaçar mangas e partir para associar isso todos os outros dons que Deus entregou. O nosso Deus deixou o seu conceito de fé na carta aos Hebreus, Hebreu 11:1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se espera, é a convicção de fatos que não se veem. Isso é fé. Eu não vou fazer porque eu tenho domínio sobre aquilo. Quando Deus manda você fazer o possível, você tem que entender que Ele está querendo que você faça o impossível para você também. Então, continua sendo o impossível, porque você não acredita que possa fazer aquilo. Mas Deus disse, associe a fé, rapaz. Vá para a fé e faça, porque eu vou lhe dar condição. Então, a fé é a esperança pessoal de cada cristão. É minha. Eu espero no Senhor. É a confiança que, embora subjetiva, é plena e total em meu Salvador. Por isso é a base da vida espiritual de todo aquele que se diz cristão. A fé é a raiz de todos os outros dons. Por isso Deus ordena que cada um que recebeu a fé acrescente, associe outros dons, mas deixando claro que esses dons nunca serão alcançados se não tivermos fé. Voltando, ele está falando com pessoas que ele já afirmou que tem fé. Ele não disse assim, se você tiver fé, você vai fazer isso. Não, ele disse assim,
associe, acrescente a sua fé. A fé que eu lhe dei, agora faça a sua parte. Ele já falou direto. Ele já disse a quem, falando para pessoas que ele já deu a fé. 2 Pedro 1,5. Por isso mesmo, vós reunindo toda a vossa diligência, associai. Agora nós podemos entender, acrescentai com a vossa fé a virtude. Com a virtude, o conhecimento. Meus irmãos, aqui Deus está cobrando daqueles que receberam o dom da fé, que se mexam e mostrem outros dons que são inerentes daqueles que receberam a fé. Então, como eu disse, na verdade, essa palavra é exclusivamente para os verdadeiros cristãos, os filhos de Deus, pois Deus deixa claro que eles já tinham a fé, mas precisavam colocá-la em prática. Quem não tem Jesus como sua única fonte de fé, nem é crente, nem é cristão, e nem tem fé. Porque quando se fala de fé, quem conhece a Bíblia, quando Jesus, Deus, falou nessa palavra, para quem tem fé, lógico que nós já conhecemos a Bíblia e sabemos que é impossível ter fé sem Jesus, porque Ele é a fonte da fé. Sem Ele, nós não temos fé. Então, quem conhece a Bíblia sabe. Eu posso dizer aqui que eu tinha fé, não está falando de Jesus, mas não precisa. A gente já sabe que é impossível isso. Em Marcos 9, 24, Deus me deu essa passagem, eu achei muito interessante. Só dentro de um contexto para ela ficar perfeita. A princípio eu nem entendi. Mas aqui não fala nada disso. Aí Deus me iluminou. Aí eu entendi. Marcos 9, 24 diz assim: e imediatamente o pai do menino exclamou, com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Ajuda-me na minha falta de fé. Por que eu não entendi a princípio? Mas o cara estava dizendo que não tinha fé, como foi que... Mas ele foi para quem? Ele não tinha, ele reconheceu que não tinha. Aqui está confirmando a palavra de que não existe fé sem Jesus. E ele foi para a fonte da fé. Ele foi para aquele, o único que pode nos dar fé. Aí ele disse: ajuda-me na minha falta de fé. Ou seja, eu não tenho, mas o Senhor tem. Me dê essa fé, para que eu creia e o Senhor faça. Foi exatamente isso aqui. Aí eu entendi. Porque de outro modo não tem como. Porque o cara está dizendo aqui que ele não tem fé. Sim, ele não tinha mesmo não. E ele reconheceu que não tinha. Esse pequeno versículo está dizendo que nós devemos pedir fé a Jesus. O Senhor é a fonte da fé. É uma oração que eu faço todo dia também, viu, Senhor? Meu Senhor Jesus, me dê fé. Ele é a fonte. Dele jorra fé. E eu só quero, Pai, de um grão de mostarda. Meu Jesus. São orações específicas. Quando eu peço proteção, eu peço mais a Deus. Quando eu peço unção, eu peço mais ao Deus Espírito Santo. Quando eu peço fé, eu peço mais ao Deus Jesus. Porque são atributos de cada um. Eu posso fazer isso. Eu sou mais direto, eu sou mais específico. E todos eles são um só. E eu estou pedindo a todos. Mas aqui, esse homem fez isso. Ajuda-me na minha falta de fé. Ora, o cara foi pedir logo fé para quem, rapaz? Aí o que Jesus fez? Jesus deu. Jesus deu a fé a ele e atendeu a fé. É dizendo, tudo é dele, o querer e o efetuar. Deus exorta os verdadeiros cristãos que acrescentem a virtude à sua fé. Nesse contexto, também a tradução, ela é importante. Por quê? Porque virtude aqui é exatamente a mesma coisa que bondade. Virtude. Porque para nós, virtude é toda prática do que é bom. E aqui também vem com esse sentido. Na nossa língua, virtude é disposição firme e constante para a prática do que é bom. Boa qualidade. Qualidade moral, força moral, valor. Inclusive castidade, pureza.
ato virtuoso. Tudo isso significa virtude. Então, no contexto deste versículo, virtude está como bondade. Então, você pode, corretamente, numa interpretação, dizer, associe a fé à bondade. E depois o contexto vai provando que essa troca de palavra na tradução está dizendo a mesma coisa, mas fica mais adequada para o que Deus estava pregando aqui, para esse contexto. 2 Pedro 1,3 diz assim, visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Pelo divino poder, por Ele, de graça, pela fé, tudo nós temos recebido dele, que conduz à vida e à piedade, conduz à vida eterna e à piedade, à obediência, à submissão a Deus. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e bondade. Para a sua própria glória e bondade. Essa virtude aqui também é bondade. Você troca aqui e está dizendo a mesma coisa. Por quê? Porque virtude é isso aqui, prática de tudo que é bom. Então é bondade. Só que quando você bota bondade, aí você entende melhor. Porque para nós virtudes, né, são muitas coisas boas. Nesse caso aqui, é uma virtude, é a bondade. Então, a bondade, por ser, como vimos, um atributo de Deus, deve refletir a nossa conduta diária como uma virtude. Então, lembrando que bondade é um fruto do Espírito. Longanimidade, benignidade, bondade. Então, associe a vossa fé à virtude. A virtude como bondade. Bondade. Em seguida da bondade, Deus, através de Pedro, nos exorta a acrescentar a essa bondade o conhecimento. Também precisamos ver exatamente o que Deus quis falar aqui. Porque nós vimos que só em bondade, muita gente não entende esse texto, porque está como virtude. Mas no contexto aqui, o que Deus quer falar exatamente, num contexto bem correto, é bondade. Você pode botar, por que trouxeram virtude? Porque virtude não quer dizer só bondade, mas tudo que é bom. Você vai lá ver o que é virtude na língua portuguesa, que diz assim, disposição firme e constante para a prática do que é bom. Pronto. Aí se botar só bondade, ficaria muito limitado a uma bondade nossa, e aqui não. Associar a fé, associar a bondade à fé, essa bondade, ela não é só uma atitude boa. Repetindo, é a firme e constante prática do que é bom, de ser bom, de fazer bondade. Mas é uma boa qualidade moral, também é virtude. Força moral, valor, castidade, pureza, ato virtuoso. Por isso que colocou virtude, porque além de bondade, tem outras virtudes. Mas ele está se referindo aqui principalmente à bondade. Então, como vimos, em seguida, ele acrescentou que acrescentasse a essa bondade o conhecimento. Mas em termos, o conhecimento de todas as circunstâncias, não é um só conhecimento. Veja bem, esse conhecimento, para ficar mais entendível, a gente pode pensar, não se trata só da letra. Pronto, agora vai ficar mais fácil de entender. Esse conhecimento aqui que a gente lê e vê logo conhecimento. Você pensa logo no conhecimento da letra. Não é. Aqui é o conhecimento de todas as circunstâncias, inclusive o conhecimento da qualidade moral das pessoas com as quais nós convivemos. Quando eu levo o texto para a época, quando eu vou lá ver o que é que ele estava falando, em que situação ele estava falando, ele diz que esse conhecimento aqui não é só o conhecimento da letra,
Mas o conhecimento de todas as circunstâncias. O crente, o cristão, né? Ele tem que ser sagaz, né? Como a Bíblia diz. Ele tem que ter conhecimento de onde ele pisa. Ele tem que ter, é exatamente isso aqui. Conhecer as circunstâncias. Inclusive a qualidade da moral das pessoas que você convive. Para você saber com quem você está andando. Você ter conhecimento do domínio que você tem ali, se você é cabeça ou você é cauda. Então você não pode estar no local que você não tenha conhecimento das circunstâncias. Onde é que você está? Então não é só conhecimento da letra, mas conhecimento do lugar que você está. Você domina aquilo ali? Você tem conhecimento daquilo ali? Você tem conhecimento das circunstâncias que te arrodeiam? É exatamente isso aqui. Aí esse é o conhecimento completo que ele está dizendo. Além disso, quando temos fé, colocamos o nosso conhecimento em prática, a usarmos a palavra de Deus em tudo que falamos, pensamos ou fazemos. Aí vem o outro conhecimento. O conhecimento da letra me faz, então, usar na prática. Mas eu tenho que ter conhecimento das circunstâncias que eu estou. Não posso ficar andando com todo mundo, com o coraçãozão aberto, desarmado. Não. Só pregando a palavra, tenho conhecimento da letra, mas não tenho da... Aí vou me juntar com o ímpio. Porque eu tenho a letra, eu vou levar o meu testemunho. Eu vou ali beber com ele, que é para me pregar para ele. Vai sentar com o Zé Pilintra para pregar com o Zé Pilintra. Quer dizer, isso não tem. Deus manda separai-vos. Você tem que chegar como cabeça. Você tem que chegar para mudar as coisas. No domínio das circunstâncias. Você tem que chegar como cabeça, não como cauda. No versículo seguinte, o Senhor, através de Pedro, nos fala que juntamente com esse conhecimento da fé, devemos ter o domínio próprio. 2 Pedro 1,6. Com o conhecimento, que a gente acabou de ver, que não é só o conhecimento da letra, mas de todas as circunstâncias que você vive, o domínio próprio. Aí ele continua com o domínio próprio, a perseverança, com a perseverança, a piedade. Domínio próprio. Aqui, no mundo helenista, na época de Pedro, essa expressão estava associada aos esportes, né? Que Paulo, também usado por Deus, afirmou. Então, quando ele disse assim, domínio próprio, ele estava fazendo uma alusão aos atletas daquela época. Paulo também fala, aí você vai entender melhor, 1 Coríntios 9:25. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Perfeito, pronto. Aqui confirmou tudo. É que na época, né, em preparação para os jogos, o atleta, segundo eles, tinha que ter domínio próprio para abster-se de certos alimentos, de bebida, de vinho, de práticas sexuais. Então, para chamar a atenção, ele usou isso, domínio próprio. Esse domínio próprio foi no sentido, olha como encaixa. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Qual aqueles? Aqueles que disputavam na arena. Eles tinham que ter domínio próprio. Entre eles dizia, rapaz, esse cara tem domínio próprio. Ele não bebe, ele não fuma, ele não tem relações, ele não come alimento pesado, o cara fica se preparando para os jogos. Para que ele faz isso? Para alcançar uma coroa corruptível. Da mesma forma, para nós entendermos e o povo da época entender, você tem que ter domínio próprio. Não aceitar as coisas do mundo. Não comer as iguarias do rei. Para que você alcance a coroa incorruptível. Olha, que comparação, que analogia tremenda. Agora você entende perfeitamente quando Paulo falou aos Coríntios isso. Rapaz, os caras não têm que ter domínio próprio. Eles têm, porque senão eles vão perder a coroa de campeão. Você tem que ter domínio próprio nas coisas do mundo, cara, porque senão tu não vai conquistar a coroa incorruptível.
Então você não pode andar na imoralidade, você não pode andar na bebedice, você não pode estar andando junto com o ímpio, você não pode... Tenha domínio próprio, se afaste das coisas que são inimizade de Deus. Por isso que ele usou isso. Exatamente como o atleta tinha que abster-se dessas coisas, assim nós temos que nos abster, para que nós consigamos alcançar a coroa incorruptível. Mais ainda, né, o verdadeiro cristão, ele deve ter autocontrole, domínio próprio, em todas as circunstâncias. O domínio próprio é uma virtude que o verdadeiro cristão deve praticar. Ele deve praticar. 1 Coríntios 7, 9 diz assim: caso, porém, não se domine, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Aqui Paulo, ele extrapolou. Ele disse, olha, por que ele disse que, pois se você não consegue se dominar, pois que case, porque casar não é pecado. E se você tem certeza de que aquela é a mulher que Deus lhe entregou, você tem certeza que esse é o homem que Deus lhe entregou, tem certeza, orou, já recebeu prova de Deus, vive em santidade, chegou o ponto, então case. Então case. Não tem mais dúvida? Então case. É melhor do que... Ora, eu não posso botar a panela no fogo se eu não vou cozinhar. Mas, se a panela já cozinhou, aí eu tenho que comer. Então, é o que ele diz aqui. Está tudo pronto? Você tem certeza? Então case. É melhor do que você viver abrasado. É melhor do que você ficar tentando para você entender. Ah, então se eu tiver desejo eu tenho que casar. Não, não é isso. Juntou tudo. Você já vem num corte perfeito. Não tem nada mais que lhe impeça a casar. A vontade está grande? Case. É melhor do que ficar com vontade. Não quer dizer que teve um desejo sexual, vou casar para não me abrasar. Não é isso que eu estou dizendo, não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Porque tentação vem. Se você for casar com toda mulher que você tem tentação, você vai casar todo mês. Aqui está se falando depois de um caminhar com a tua esposa, caminhar com aquela escolhida, caminhou, já tratou isso, tratou aqui. Não temos mais nada, estamos com uma vontade grande. Agora então case. Não tem mais problema para resolver. Aí esperar para quê? Também não tem mais o que esperar, não. Também não tem mais o que esperar. Nesse caso aqui que Paulo fala usado por Deus. Tito 1, 7 e 8. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso, de torpe ganância. Rapaz, aqui a pregação é uma, né? Mas eu leio uma palavra dessa, porque bispo é presbítero. Aí a palavra de Deus diz assim, é indispensável, não pode dispensar. O presbítero tem que ser irrepreensível como dispenseiro de Deus. Ele não pode ser arrogante, nem irascível, ele não pode gostar de uma birita, não pode ser violento, nem cobiçoso, nem de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si. Se botar isso aqui, não sobra um presbítero no meio deste mundo aí. É a palavra de Deus. Como é que os caras ordenam um presbítero com uma passagem dessa aqui, rapaz? Onde é que os presbíteros que estão por aí, por este meio, nessa sinagoga do Satanás, pode-se dizer presbítero? Se Deus diz que é indispensável, Ele não dispensa, é obrigatório o cara ser irrepreensível, o cara não ser arrogante, não ser irascível, não gostar de bebida,
não ser violento, não ser cobiçoso, ganancioso, gosta de dinheiro. Mas se o pastor dele adora o dinheiro, o presbítero vai dizer que não gosta. Cobiçoso, de torpe ganância. Eu tenho que parar para fazer só uma aspa aqui, porque eu fico injuriado com estas igrejas por aí, que diz que tem pastor e bispo, e Deus exige do presbítero. Isso aqui, imagina do pastor. Eu fico, rapaz, esses caras são loucos. Martim Lutero fez um comentário sobre o domínio próprio, que poucas pessoas entenderam. Mas um comentário digno de um servo como Lutero. Porque foi para mim um comentário sábio e profundo. Foi altamente teológico. Agora os caras pegam as coisas sem contexto, não lê. O que o Lutero falou? Por que ele falou? Em que contexto ele falou? Aí você entende perfeitamente quando Deus lhe mostra. Agora o cara pega uma frase dessa solta, não vai entender nunca. Ele disse assim, com relação ao domínio próprio: as pessoas não são iguais. Por natureza, um é forte e o outro é fraco. E ninguém é competente em todos os mesmos aspectos que uma outra pessoa. Realmente está complicado. Mas quando você bota dentro do contexto exatamente que Deus vinha falando, levando para a época, está falando porque falou para os atletas, está falando porque virtude em relação à bondade. As pessoas não são iguais. Lógico, ninguém é igual. Por natureza, um é forte e outro é fraco. Presta atenção. Por natureza. Aí ele está falando do homem só. Por natureza. Não tem um cara que é mais forte, outro que é mais fraco, um mais agitado, outro mais calmo. Então Lutero disse, as pessoas não são iguais. Aí disse assim, por natureza, um é forte e outro é fraco. Está corretíssimo, que ele está falando de natureza. Natureza. E ninguém é competente em todos os mesmos aspectos que uma outra pessoa. Então o que ele quer dizer? Que esse domínio próprio que ele está falando, não é o domínio próprio meu, que eu consegui, é o domínio próprio do Espírito Santo de Deus em mim. Porque mesmo que eu seja forte numa área, eu sou fraco noutra. Ou seja, se eu for forte na bebida, eu posso ser fraco na prostituição. Porque por natureza, um homem é forte numa coisa e fraco noutra. Mas no domínio do Espírito Santo, eu sou forte em tudo. Foi isso que ele quis dizer. Eu confesso, eu disse, o que Lutero quis dizer aqui? Mas vai lá, na oração, Senhor, me mostra, Senhor, aí leva lá no texto, aí leva. Aí, rapaz, agora entendi. Ele está dizendo muito claro. Porque Lutero falou, quando perguntaram para ele a interpretação desse domínio próprio, desse texto de Pedro. Pode ser que até em outra coisa ele diga outro conceito. Mas aqui nesse ficou perfeito. Ficou perfeito. Ele diz que por natureza não tem como. As pessoas não são iguais. Um mais forte, outro mais fraco. Agora, no Espírito de Deus não tem esse negócio não. O fraco fica forte. Embora na natureza dele ele seja fraco. Na carne dele ele seja fraco. Mas no Espírito de Deus ele fica forte. Esse é o domínio próprio. Para você entender, então, que quando ele manda associar, acrescentar o domínio próprio, ele não está falando de boa vontade. Ele não está falando de esforço próprio, não. Ele está falando do impossível que ele lhe deu. Deus disse para mim, você não é mais um prostituto. Você não é mais um imoral. Eu jamais teria domínio próprio para não ser. E hoje eu não sou, até hoje aqui eu não tenho sido, porque Deus tem me sustentado. Eu tenho tido domínio próprio nessas coisas. Por quê? Porque eu recebi a fé. E então com cada um eu fui associando à fé os frutos do Espírito. É um fruto que eu tenho que dar naturalmente, porque ela está inerente a mim e não depende da minha carne. Agora você vai entender que a sua bondade, tudo que ele falou aqui, você não tem que, Deus não está falando da tua não. Deus está falando que ele te deu.
use, associe a fé às outras coisas que eu te dei, rapaz. Tudo dele. Dele é o querer e dele o efetuar. Você veja como se completa. Aí como fica entendível, né? Esse conceito de domínio próprio, que quando chegaram para Lutero e perguntaram para ele, aí ele disse isso. E ficou um bocado de gente voando. E se não fosse Deus iluminando, o pastor Humberto era um dos que estava voando também. É tanto que no começo eu não entendo. Aí Deus me mostra. Aí é bom demais. Porque fica perfeito, também fica perfeito, depois que você recebe a iluminação. Então, o que Lutero quis dizer é o que está na Bíblia. Domínio próprio não se trata de ser forte ou fraco. Lembremos que o domínio próprio, como outros dons, devem ser acrescentados à fé. Então, o que o Lutero estava querendo dizer é que seja fraco ou seja forte, ninguém tem domínio próprio sem ter fé. Eu não peco porque tenho domínio próprio, mas eu não tenho domínio próprio porque sou forte, mas porque Deus me deu o dom da fé. E a este dom da fé foi acrescentado o domínio próprio. Da mesma forma, ninguém pode dizer, ai, eu não deixo esse pecado, porque não tem o domínio próprio. Não. Na verdade, você não tem Deus. Você não recebeu a fé e por isso não tem domínio. Ninguém está falando de boa vontade? Eu não estou falando do você tem que ter força de vontade, você tem força de vontade para deixar de beber? Eu não estou falando disso. Estou falando do domínio próprio do Espírito de Deus. Um dos dons que faz parte do fruto do Espírito, domínio próprio. O cristão que confia completamente em Deus, mantém pela fé o domínio próprio, mesmo em circunstâncias impossíveis para o homem. Mas ele se aguenta ali. Onde é que eu não brigava no trânsito? Eu nunca tive domínio próprio no trânsito. Nunca. Nunca. Hoje o Espírito de Deus me deu. Aí eu deixo os caras tomar minha vaga. Eu freio para os caras passar. Paro aqui. Aí o abençoado, não é acostumado, né? Aí eu paro aqui, para ele entrar. Mas ele não acredita que ele não é acostumado com isso. Aí fica de cara lá acima. E os outros atrás buzinando. Só não me chama de santo. Eu digo, passa, abençoado, anda, rapaz. Aí o cara, como se de onde foi que veio esse, menino? Parou para me passar? É desse jeito. Um dia que eu fazia isso. Olha, se você fazia isso, não faça mais não. Sabe como é que eu fazia? O cabo dava sinal e eu acelerava para ele não passar. Se ainda fizer isso, não faça mais não, viu? Deus não gosta dessa surra não. Quando você vê o sinal, pare, rapaz. Deixa o cara entrar, cara. Pratique a bondade, pratique o domínio próprio, rapaz. Quando ele dá um cotoco para você, abençoe a vida dele. Quando ele disser um nome feio, abençoe a vida dele. Quando você fizer alguma barbeiragem, que aqui a gente faz, né? Peça desculpa. Rapaz, me perdoe, eu não quis fazer isso, me desculpe. Pronto, rapaz, pronto. Por quê? Porque nós temos que associar a fé, essas atitudes, meu irmão, de Deus. Porque eu sou cristão. Eu tenho que ter a bondade, eu tenho que ter o domínio próprio. Se eu não associar isso, ou eu não tenho fé, ou então está alguma coisa errada. Porque ele manda eu associar. Ele manda, e diligentemente, com toda a minha força. O cristão que confia completamente em Deus, mantém pela fé o domínio próprio, mesmo em circunstâncias impossíveis para o homem. Em seguida, Deus alerta que com o domínio próprio deve vir a perseverança. 2 Pedro 1,6. Com o domínio próprio, com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Perseverança, isso aqui é muito bom a gente entender também, é no sentido de permanecer debaixo de um determinado conflito. Perseverança é você permanecer debaixo de um determinado conflito sem perder o domínio próprio. Como está tudo ligado. Você vem. Por que manda associar? Você está vendo? Porque ele sabe que na sequência você vai precisar. Aí a perseverança
é você perseverar calmo, porque você tem domínio próprio, numa circunstância contrária. O que é que caracteriza uma perseverança numa pessoa? É exatamente isso. É a pessoa permanecer inabalada na sua fé e piedade, mesmo em meio às maiores provações, tribulações e sofrimentos. Isso é perseverar. Mas para perseverar, você tem que ter domínio próprio. Porque vem contra você e você quer se levantar. Se você tem domínio forte, você não se levanta. E você fica embaixo daquele conflito sem desistir, perseverando. Esse cara vai sair na minha frente, não tem problema. Daqui a pouco ele segue o rumo dele, eu sigo para cá e tal. E você mantém o seu domínio próprio. Então você persevera. Logicamente, já sabemos que é impossível perseverar sem fé. O Novo Testamento exemplifica várias vezes a palavra perseverança. Vou citar só algumas aqui em Romanos 5, 3, 4. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Olha aqui. Sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, a experiência esperança. Ora, se você tem domínio próprio, se você associou a fé ao domínio próprio, então você vai ter perseverança. Quando você persevera, você passa por experiências tremendas. Essa experiência vai lhe trazer esperança de vencer e receber a glória eterna. Essa esperança é a esperança de receber a glória eterna. Porque você teve experiências terríveis e você passou por elas perseverando com domínio próprio. Aí você diz, puxa vida, que experiência tremenda. Eu não me zanguei, eu não ofendi a Deus. Porque primeiro se ofende a Deus quando se ofende as pessoas. Aí vem uma esperança no seu coração de que você vai alcançar a glória eterna. É isso aqui, é exatamente isso aqui. E a experiência e a perseverança leva a essa experiência maravilhosa, e essa experiência, depois que você passa, uma esperança renovada de você encontrar a glória eterna. 1 Timóteo 6,11, tu, porém, homem de Deus, foge dessas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Essa constância aqui, sabe o que é? Quando você vai lá no contexto, perseverança. Persevere, rapaz. Não fique entre altos e baixos, não. Tenha constância, persevere, cara. Isso aqui quer dizer perseverança, nesse texto. Hebreus 12:1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, são os patriarcas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Perseverança. Eu tenho que correr. Eu tenho que ter domínio próprio. Eu não posso cair porque eu estou correndo uma carreira que eu tenho que me abster de certas coisas. Eu tenho que ter domínio próprio, perseverar na santidade para me alcançar a coroa incorruptível. Está vendo a palavra toda se confirmando? Tiago 1, 3, 4. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Rapaz, é muito linda as confirmações da palavra de Deus. Tudo que eu estou falando aqui, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Se você tiver fé, domínio próprio, bondade, vai ser confirmado. Aí você vai perseverar. Porque a sua fé foi provada e você passou. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Eu tenho que perseverar no meu domínio próprio em todas as áreas. Por quê? Porque eu não sou forte numa área e fraco noutra, porque eu não estou tratando do homem natural. Não é mais o homem natural. Agora eu estou tratando do homem espiritual, que recebeu fé. Então eu tenho que ser constante, íntegro, em nada deficiente. 1 Pedro 2,20. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados, por isso o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isso é grato a Deus. O que Deus está falando aqui? Olha, você gritou, pecou, fez a maior confusão, aí foi esbofeteado, aí suporta com paciência. É isso que Deus está dizendo. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteado por isso, o suportais com paciência.
Que glória, você pecou. Chamou o cara de nome, desceu, brigou, levou uns tapas. Aí depois vem, eu suporto esta pisa que eu levei. Aí Deus disse, que glória nisso, rapaz, tu mereceu. Agora, se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isso é grato a Deus. Você foi lá, fez o bem, o cara veio para cima de você, fez, e você suportou com mansidão, domínio próprio, bondade, paciência, agora está certo. Porque você fez o bem, recebeu o mal, mas você não saiu do Espírito. Agora está certo. Agora o cara peca, leva a lapada dele, aí se conforma. Eu merecia, eu sou tão bonzinho. Não, é Deus que diz, que glória há. Você pecou, cara. Você tinha que apanhar mesmo. Agora eu quero ver, é você não pecar, você fazer o bem e receber a injustiça. Aí sim, é isso que ele está dizendo aqui. Isso é grato a Deus, aí está certo. Aí está certo. Apocalipse 2,19, conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Aquela igrejona poderosa que eu chamo de Siloé. Tem perseverança. Você viu como a perseverança, ela está junto a todos os outros? Tem que ter domínio próprio, tem que ter bondade, tem que ter constância, tem que ter... Então, é uma ligação total, que só tem quem tem fé e quem tem o Espírito de Deus. Não podemos esquecer que a perseverança, assim, tem origem na fé. É esperar pacientemente, sabendo e crendo que Deus está no controle de toda a situação. Zacarias, os sinos, exemplificou a combinação de fé e outros dons com as seguintes palavras, também gostei. Podemos ser pacientes quando as coisas vão contra nós, gratos quando as coisas vão bem, e para o futuro podemos ter boa confiança em nosso Deus e Pai. Ele foi muito simples, ele não quis usar aqui muitas palavras, mas diz tudo. Ora, podemos ser pacientes quando as coisas vão contra nós, e é isso aí, perseverar, mansidão, domínio próprio. Gratos quando as coisas vão bem. Está tudo bem, ninguém agradece, deixa de ir para a igreja, vai para os aniversários. Então, a sequência linda que o Sinos falou aqui. E para o futuro, podemos ter boa confiança em nosso Deus e Pai. Ele me deu a fé, eu estou fazendo isso. Então, o quê? Vou ter experiências. Por quê? Minha fé foi provada. Na provação eu perseverei. A perseverança me trouxe uma experiência tremenda. Eu achei a experiência linda. Eu venci, então eu tenho esperança da glória eterna. E a palavra se cumprindo. Em seguida, a palavra nos ordena que acrescentemos piedade à perseverança. 2 Pedro 1,6. Com conhecimento, o domínio próprio. Com domínio próprio, perseverança. Com a perseverança, a piedade. Essa é a segunda vez nesse texto que Deus fala da palavra piedade. 2 Pedro 1,3. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Está vendo? Pelo seu divino poder, soberania, eleição incondicional, eleição pura, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida eterna e à piedade, à obediência, à submissão às coisas de Deus. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e bondade e virtude. Pelo quê? Pelo conhecimento. Então, se eu recebi dele isso aqui, que conduz à vida e à piedade, foi através de quem? Do conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, o nosso Senhor Jesus Cristo. Piedade também é mencionada no contexto da volta de Cristo. 2 Pedro 3, 10, 12. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Tudo por fogo. E os cabem tesoura. É pastor, é apóstolo, é juntando dinheiro, é juntando carro. Estes animais, que os animais, me desculpem a ofensa, eles não leem a Bíblia, não? Deus dizendo que está tudo entesourado por fogo, ele juntando. Está vendo isso aí, meu irmão? Não receberam a fé.
não tem conhecimento, não tem o fruto do Espírito, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Ô meu amigo, eu estou dizendo que tudo isso vai para o fogo, rapaz. Pois então viva até lá em santo procedimento e piedade. O que é piedade? Viva em santo procedimento, agradando a Deus, obedecendo a Deus, gostando das coisas de Deus. Isso é piedade, isso é piedade. Esperando, olha aqui, esperando, eu acho tremenda essa passagem, e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Vai tudo por fogo, e quem está juntando aqui vai por fogo eterno. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, porque é muito claro a palavra de Deus. Nesse mundo pecaminoso da atualidade, o verdadeiro cristão deve viver na prática da piedade, assim como Noé e Ló, que a Bíblia chama de justos, viveram no meio de um povo iníquo daquela época. 2 Pedro 5, 2, 7. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando viu o dilúvio sobre o mundo de ímpios. O que ele pregava? Justiça. Não era justiça que ele pregava? A dele não, era de Deus. Era a palavra de Deus que ele pregava. E reduzindo a cinza a cidade de Sodoma e Gomorra. É muito claro, rapaz. Ele deixou bem claro como é que ele vai fazer. Só que a destruição desse mundo aqui vai ser muito pior do que Sodoma e Gomorra. Ordenou-as a ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Ele deixou exemplo, rapaz. Ele acabou, ele tocou com fogo, enxofre, Sodoma e Gomorra, deixando como exemplo. Aí diz que vai fazer assim com o mundo, está embrasado. E os cabas continuam vivendo impiamente. Impiamente o que é? Ele falou que nós vamos viver piedosamente. Impiamente é o contrário de piedosamente. Quem não vive piedosamente, vive impiamente. É exatamente isso que Deus fala. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. É isso que nós temos que ficar, meu irmão. Em nome de Jesus, a igreja de Cristo tem que ficar afligida pelo procedimento libertino, imoral, desses demônios que estão se intitulando mestres, pastores e apóstolos. Nós não podemos ficar calados. Ló e Noé, eles foram absolvidos, porque Deus viu, eles ficaram afligidos pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. E nós não podemos nos conformar, nós temos que ficar revoltados, afligidos com essa prática libertina, imoral, ofensora, abominável ao nosso Deus. Vamos lembrar, meus irmãos, que piedade é diferente de caridade. Piedade, falada aqui, é o amor, respeito, obediência, submissão às coisas de Deus. O homem que vive assim, vive piedosamente. Porque na nossa língua, piedade quer dizer caridade também. Aqui não tem nada a ver. Ligue sempre piedade a viver segundo a vontade de Deus. Eu vivo piedosamente. Eu vivo adorando a Deus, obedecendo a Deus, fazendo a vontade de Deus. Isso é viver piedosamente. É o homem que está plenamente consciente da presença de Deus em todas as atitudes de sua vida. É o homem que vive segundo o lema de Calvino. Que Deus, dessa vez, Deus me deu o Cine, me deu o Lutero, me deu o que confirma. Eu digo, Senhor, me mostre, Senhor. Calvino disse assim: coram Deu na presença de Deus. Só uma frase, né? Mas só que, quando ele disse isso, foi num universo tremendo. Tudo. De noite, de dia, trabalhando, vivendo, tudo, no banheiro, fazendo curar, doente, bom, coram Deu na presença de Deus. Isso é viver piedosamente. Isso é viver piedosamente. Eu louvo a Deus, porque homens tão piedosos, você entender, porque muitos não entendiam o que eles falavam, e Deus me dá a graça de entender.
E Deus me dá a alegria de entender, o privilégio de entender o que esse homem e o que esses homens falavam naquela época, dentro de um contexto tão lindo, confirmando o que Deus me entregou na palavra. É claro, tudo eu tenho que fazer com corandeu, na presença de Deus. É muito lindo. A essa piedade, para nós encerrarmos, o Senhor ordena aos verdadeiros cristãos que pela graça receberam o dom da fé, que estes acrescentem a fraternidade. Outro ensino grande, meu irmão. Esse aqui também é tremendo. Olha que ensino. Olha, não está aqui. Tinha que realmente vir na interpretação. 2 Pedro 1,7. Com a piedade, a fraternidade. E com a fraternidade, o amor. Aqui é o seguinte. Transliterado do grego, o termo fraternidade é Filadélfia. Romanos 12:10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Pronto. Então, essa fraternidade que Pedro falou, ele queria dizer exatamente amor fraternal. Deus é tão perfeito que se ele falasse amor fraternal, o último dom é amor. Aí ficava amor fraternal e amor. Mas fraternidade é amor fraternal. Aí você vai entender por que ele usou. O contexto que ele quis colocar. Romanos 12:10. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal. Vocês vão saber exatamente o que é amor fraternal, que é a mesma coisa de fraternidade. Preferindo-vos em honra uns aos outros. O que Deus determina aqui é que expressemos ardentemente de coração o nosso amor fraternal aos irmãos e irmãs da igreja que fazemos parte. Olha 1 Pedro 22:23. 1 Pedro 1:22-23. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, piedosamente, você passou a viver piedosamente, tendo em vista o amor fraternal entre vocês, entre irmãos, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Pronto. Então, só na palavra você vai entender o que é amor fraternal. Amor fraternal é o amor entre os irmãos, sinônimo de amor filia. Ele está falando aqui de crentes, de igreja, que se você vai ter esse amor fraternal, não fingido, não é aquele falso. Sabe aquele falso? Acaba passa. Eu já tive muito em igreja assim, rapaz. Eu com vontade de quebrar o pescoço do cara, passava, ele me abraçava, ele com vontade de me dar um murro, e assim está cheio. As igrejas se odiando, amor fingido, mentira, e lá dentro da igreja, louvando, como se estivesse enganando a Deus. Olha o que ele diz aqui. Tendo purificado a vossa alma. Deus purificou a minha alma, eu não posso mais ter esse sentimento, rapaz, de ódio, não. Pela vossa obediência à verdade, ou seja, eu vivo piedosamente. Tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Aqui. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível. Pelo amor de Deus, é muito claro, rapaz. Tu nasceu de novo, rapaz. Tu foi gerado de novo. Agora não foi mais da semente velha podre da natureza, não. Do homem, não. Da carne, do sangue, não. Ele diz aqui, não de semente corruptível. Aí confirma, mas de incorruptível. Mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. É muito maravilhoso. Essa palavra também, ela vem do latim, é fraterno, que significa de, relativo a, ou próprio de irmãos. Amor fraternal. Quando você traz do latim, significava próprio de irmãos. Então, quando eu digo amor fraternal, eu estou falando de amor de irmãos. Que Deus coloca claramente aqui. Esse amor fraternal é mais importante do que muita gente pensa, pois ele é exigido no resumo dos 10 mandamentos. Porque Deus está falando da família de Deus. É muito importante. Está no finalzinho, mas você precisa entender isso aqui, você precisa ter conhecimento disso aqui, porque é tremendo, isso aqui é tremendo, esse ensino. Porque Deus está falando do que é amor fraternal e do que é amor. É muito importante você entender isso aqui. Ele é mais importante do que a gente pensa, esse amor fraternal.
Ele tem uma diferença do outro amor, para vocês ficarem, para chamar a atenção. Ele está no resumo dos 10 mandamentos. Mateus 22, 37 e 40 diz assim: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Deus, destes 2 mandamentos, depende em toda a lei e os profetas. Então você amar a Deus acima de todas as coisas e o teu irmão, o teu próximo, isso aqui está acima de toda a lei e de todos os profetas. Deus disse: se não cumprir isso, você não cumpre nada. É a exigência total. Se não houver amor fraternal, não tem. O primeiro, amor a Deus. Segundo, amor aos irmãos. Amor àquele que Cristo salvou, como você. Você veja que coisa maravilhosa. E por último, Deus manda acrescentar a fraternidade, ou ao amor fraterno, o amor. É isso que você tem que entender. A princípio, nos dá uma impressão de redundância, né, em sua ênfase ao amor. Porque ele falou de amor fraternal e amor. Mas aí, aqui é que nós devemos aprender a importância do amor fraternal. Nesse segundo caso, que é o último amor que Deus falou, que foi depois de acrescentado ao amor fraterno, a fraternidade, que ele diz: acrescenta a fraternidade, o amor. Mas a fraternidade é amor entre os irmãos. É que Deus não quer que nós restringamos o nosso amor somente aos nossos irmãos, membros da igreja. Veja que coisa linda. Porque Deus não se contradiz. E Jesus já havia determinado que nós devemos amar, inclusive, os nossos inimigos. Mateus 5, 43 e 48. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Amai os vossos inimigos, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazei demais? Não faz o gentio também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Como é maravilhosa mesmo a palavra de Deus. Ela limita, presta atenção, a prática do amor fraterno, ou seja, a fraternidade, à comunidade cristã, aos irmãos e às irmãs. Mas exige que pratiquemos o amor com todos. Então tem uma diferença. Segundo a palavra de Deus, o amor não é uma opção, é uma dívida que temos para com o nosso próprio. O que eu quero dizer é que Deus está me ensinando aqui que o amor fraterno é aquele do mandamento que Deus manda, eu amar meu irmão. O amor do meu inimigo, o amor do ímpio, o amor não pode ser o amor fraterno. Aqui confirma toda a Bíblia, toda a doutrina que Deus vem nos dando aqui para pregar. Ou seja, eu não posso ter o amor pelos ímpios que eu tenho pelos meus irmãos da igreja. Deus falou o amor fraterno dos irmãos e o amor geral. Ama teus inimigos, ama todo, ama o pecador, ama o ímpio, ama aquele que vai para o inferno. Mas não se mancomunhe com ele, não ande com ele. Tem amor fraternal, é com teus irmãos. Por exemplo, as mulheres se reúnem aqui, isso é amor fraternal. Agora elas vão sair para festa com outras pessoas? Não, ela ama as outras pessoas, ama. Mas ela não pode ter amor fraternal. Ela não pode ter comunhão com aquelas pessoas. Ela não pode ter relacionamento com aquelas pessoas. Aí o que o diabo faz? Deus é amor. Ame essas pessoas, saiam com ela, façam o que elas fazem. Tem nada a ver com amor. Amor fraternal, que é o que Deus manda, que nós coloquemos, anexemos a fé. É o amor aos irmãos. Ele diferencia. Esse amor fraternal, o que é que ele diz? Honrando uns aos outros. Cedendo a sua honra para ele. Você vai ceder sua honra para o ímpio? Não vai, meu irmão. Então tem uma diferença desse amor. Então Deus aqui está dando uma diferença desse amor. Porque Ele manda você ceder a tua honra
para o teu irmão que você tem amor fraternal. E Deus não manda você honrar o ímpio, não. Então o amor que Deus manda você amar o ímpio, quem está em pecado, é diferente do amor que Deus manda você ter pelo teu irmão. Com ele você come, com ele você bebe, com ele você passeia, você brinca, você convive. Com os outros você ama, mas ele lá e você cá. É isso que Deus fala aqui. Interessante e tremendo que Deus, em outras palavras, já tinha dado. Deus já tinha falado conosco. Deus é a doutrina da igreja e Deus confirma numa palavra que eu não imaginava nunca, quando Deus me levou com essa palavra, que ele me iluminaria dessa forma. Segundo a palavra de Deus. Por que que Deus manda? Porque segundo a palavra de Deus, o amor não é uma opção. O amor é uma dívida que nós temos para com todos. Romanos 13:8. A ninguém fiquei devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos amei uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. A conclusão em que chegamos é que aqueles que não conseguem amar da maneira que Deus ordena, é porque realmente não estão em Deus. Pois quem está realmente em Deus, permanece no amor, porque Deus é amor. Agora, Deus ama o ímpio? Deus ama o pecador? Ama. Quando Jesus voltar, eles vão para o inferno? Vão para o inferno. Mas Deus ama. Agora, Deus me ama com amor de filho. Ele me regenerou nele. Aí tem gente que deixa Deus, deixa o amor dos irmãos da igreja e vai viver com os irmãos do sangue. Deixa o amor principal, que é o amor fraternal, que está associado a ele a fé, a perseverança, o domínio próprio, a bondade. Aí ele deixa e quer ser melhor do que Deus. Aí vai para lá, prefere ir para o inferno com os outros lá. Porque quando se deixa a igreja, quando se deixa o amor fraternal aos irmãos em Cristo, regenerados, e vai para a raça de sangue, está trocando a família de Deus pela família do diabo. Por isso que Deus colocou esses dois amores. O amor de você amar o seu irmão da igreja não pode ser da família de Deus, não pode ser o mesmo amor da família do mundo. Isso é Deus que fala aqui, e confirmado e testificado em vários textos. Deus começou com a fé, terminou com o amor. Porque essa última virtude, amor, depende da fé. E a fé é um dom de Deus. Então, só é possível alcançar e cumprir essas virtudes aqueles que foram eleitos e receberam o dom da fé. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não adianta você querer salvar ninguém. Ele começou dizendo, você que tem fé, ou seja, eu já dei a fé. Agora, acrescente isso. E com relação ao amor, você tem da igreja e do mundo. A eles amem, mas não amor fraternal. Amor para andar junto. Amor para você ceder a honra. Amor é o seu irmão da igreja. Aquele lá não. Aquele lá você ama como eu amo. Eu amo o ímpio, você ama também. Esse aqui não, esse é teu irmão. Esse você tem que estar com ele. Esse você tem que servir a ele. Esse você tem que ceder a tua honra a ele se for preciso. É muito claro. Muito. É o amor de Deus pregando para nós. Porque eu confesso que eu passei muito tempo olhando essa palavra. E Deus dizia, é aqui. É aqui. Eu boto a Bíblia aqui, boto o livro para cá, boto o livro para cá. Até que Deus iluminou. Teve misericórdia e iluminou. Foi daquelas que eu comecei sexta, terminei no sábado. Mas olha que coisa linda. Ah, meu Deus, Senhor, se o Senhor voltasse agora. Porque depois de uma palavra dessa, de uma pregação dessa, meu irmão, melhor só a volta de Jesus. Porque é muito revelador, é muito claro para nós. Glória a Deus pelo seu amor e graça, que através de Cristo nos deu o dom da fé, que nos arrasta para a salvação. Aleluia. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.